Exercício 17. Calcule a integral do arco tangente de 3x dx. Para resolver esse problema, nós vamos usar a fórmula de integração por partes, que diz que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, para aplicar essa fórmula, a fórmula de integração por partes, nesta integral do arco tangente de 3x dx, nós temos que decidir o que nós vamos chamar de u e o que nós vamos chamar de dv. Então, para a aplicação da fórmula aqui, vou sugerir então u igual a arco tangente de 3x. Portanto, se queremos aplicar a fórmula da integração por partes, o que resta é o termo dv, e o que resta então é dx. Portanto, u é arco tangente de 3x e dv é igual a dx. Se u é o arco tangente de 3x, então a derivada de u é 3 sobre 1 mais a raiz, 3 sobre 1 mais 3x ao quadrado, né, vezes dx. Então isso é du, esse é o termo du, isso é a derivada do arco tangente de 3x, né, já que a derivada do arco tangente é 1 sobre o argumento ao quadrado. No caso, o argumento é 3x, então fica 1 sobre 1 mais 3x ao quadrado vezes a derivada de 3x pela regra da cadeia, então por isso aquele 3 lá no numerador. Dessa forma, então, posso escrever então du como 3 sobre 1 mais 9x ao quadrado dx. Isso vai ser importante para usar a fórmula de integração por partes, né? Nós precisamos saber quem é o termo du. Então du é 3 sobre 1 mais 9x2 vezes dx. Ali na fórmula havíamos chamado dv de dx. Se dv é igual a dx, portanto, v é a integral de dx, a integral da função constante 1 dx. Portanto, v pode ser qualquer função do tipo x mais c, onde c é uma constante arbitrária. Nós vamos escolher aqui a constante mais simples possível, posso escolher qualquer uma. Vamos escolher a mais simples, que é c igual a 0. Portanto, vamos fazer v igual a x. Agora estamos prontos, então, para usar a fórmula de integração por partes. Então, integral de u dv, que é a nossa integral, deve ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Ali está u, que é o arco tangente de 3x, e ali está v, que é x, menos a integral de v, que é x, du, que é 3 sobre 1 mais 9x2 dx. Então estaria a aplicação da fórmula de integração por partes. Eu vou só reescrever de uma forma um pouco melhor ali. Então temos x arco tangente de 3x menos 3x sobre a integral, né, de 3x sobre 1 mais 9x ao quadrado dx. Então, depois da aplicação da fórmula de integração por partes, a nossa integral, que é a integral supostamente mais difícil, que é a do arco tangente de 3x dx, ela ficou reduzida a uma função conhecida, né, x vezes o arco tangente de 3x, aquele termo na primeira parcela, menos uma integral que deve ser uma integral mais fácil, uma integral que nós possamos calculá-la de forma mais simples. Então é essa integral aí que está no quadrado roxo, essa integral de 3x sobre 1 mais 9x2 dx. Então vamos calculá-la ali à parte e depois voltamos lá no problema para a continuação. Então vamos calcular essa integral aqui de 3x sobre 1 mais 9x2 da seguinte maneira. Ela se parece, vamos fazer a mudança de variável, né? A substituição y igual a 1 mais 9x ao quadrado. Assim, derivada de y é 18x, e assim então dy é 18x dx. Dessa forma eu posso escrever o numerador, que aparece lá na integral, é 3x dx, como sendo 1/6 vezes dy. Então na variável y, essa integral é 1 sobre y, que é 1 sobre, corresponde ao termo 1 sobre 1 mais 9x2, né, que corresponde então ao termo 1 sobre y, e o termo 3x dx, ele corresponde ao termo 1/6 vezes dy.
1 sexto é uma constante, vai lá para fora e eu fico com a integral bem simples, a integral de 1 sobre y dy. E esse é o logaritmo do módulo de y, então eu tenho 1 sexto logaritmo do módulo de y mais a constante de integração c. Voltando para a variável do problema que é x, então eu tenho 1 sexto logaritmo do módulo de 1 mais 9 vezes x ao quadrado. Observe que 1 mais 9x2 nunca é negativo, né? Então eu não preciso das barras do valor absoluto, posso então escrever simplesmente 1 sexto vezes o logaritmo de 1 mais 9x² mais a constante de integração c. Então, essa integral do quadradinho roxo lá, que é a integral de 3x mais 1 mais 1, 3x sobre 1 mais 9x2, ela está resolvida, então vou substituí-la ela por 1 sexto logaritmo de 1 mais 9x2 e depois agregar a constante c. Então temos ali essa integral que é substituída, então temos aquela primeira parcela lá que já estava x arcotangente de 3x, então menos a integral é substituída então por 1 sexto logaritmo de 1 mais 9x2 e depois agrego a constante de integração c. Está aí a resposta então do nosso problema da integral do arcotangente de 3x, foi resolvida via integração por partes. Exercício 21, calcule a integral do seno do logaritmo de x dx. Vamos usar a fórmula de integração por partes. Integral de u dv igual a uv menos a integral de v du. Portanto, aí está a nossa integral. Seno do logaritmo de x, vamos chamar isso de u. Essa expressão seno do logaritmo de x vamos chamar de u. Portanto, se queremos usar a fórmula de integração por partes, forçosamente dv será igual a dx. Assim, u igual ao seno do logaritmo de x, portanto, a derivada de u, a derivada do seno é o cosseno de logaritmo de x, e a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, então, pela regra da cadeia, temos du igual a 1 sobre x, cosseno logaritmo de x dx. Essa é a expressão que vamos usar depois na fórmula correspondente ao termo du. Se dv é igual a dx, então v é igual a integral de 1 dx, portanto v pode ser qualquer função da forma x mais uma constante c. Vamos pegar a constante c igual a zero, pegar a função v a mais simples possível, vamos tomar v igual a x. Então, usando a fórmula de integração por partes, temos que a integral do seno do logaritmo de x dx é a integral de u dv, ela é u vezes v, então isso é o seno do logaritmo de x vezes v, que é x, então seno do logaritmo de x vezes x, menos a integral de v, que é o termo x, vezes du, que corresponde ao termo 1 sobre x cosseno do logaritmo de x dx. Então, simplificando ali o x com x dentro da integral, reescrevendo, então temos x vezes o seno do logaritmo de x menos a integral do cosseno do logaritmo de x dx. Então, essa integral agora, nós precisamos resolvê-la de alguma maneira. Então, vamos resolvê-la aqui à parte. A integral, aliás, ela é bem parecida com a integral do enunciado do problema que estamos tentando resolver. Basta só substituir o seno pelo cosseno. Então, a ideia aqui é tentar usar a integração por partes mais uma vez. Então, nós vamos usar a fórmula integral de u dv igual a uv menos vd, integral de v du. Então, para isso, nós vamos chamar de u agora a função cosseno do logaritmo de x, e, portanto, a dv será dx. Se u é o cosseno do logaritmo de x, então du então, agora é derivada do cosseno é menos seno do logaritmo de x, e a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Portanto, du é menos 1 sobre x, seno do logaritmo de x dx. Se dv é igual a dx, então v é a integral de 1 dx, portanto, v é uma função do tipo x mais qualquer constante c. Vamos pegar a constante c como sendo zero, então v é igual a x. Então, usando a forma de integração por partes, temos lá integral de u dv é u,
que é cosseno do logaritmo de x vezes v, que é x, menos a integral de v vezes du, que é menos 1 sobre x, seno do logaritmo de x dx. Então, reescrevendo ali, temos x cosseno do logaritmo de x, cancelando o x e botando menos lá para fora, menos com menos dá mais, então mais a integral do seno do logaritmo de x. E essa é a expressão que deve ser substituída ali no quadradinho verde ali em cima. Então temos lá, essa expressão é igual a x vezes o seno do logaritmo de x, que é a parcela que eu já tinha lá, e a integral do quadrado verde, então fica substituído por, então temos menos, botei um parênteses na frente, menos esse termo x cosseno do logaritmo de x, mais integral de seno logaritmo de x dx. Então note que eu tenho essa igualdade, né, entre a integral que eu quero calcular, que é a integral do seno do logaritmo de x dx, que aparece no quadrado roxo à esquerda, e essa integral eu consegui uma igualdade com o termo que está lá no quadrado roxo à direita. Eu vou reescrever ela lá embaixo. Então, eu vou reescrever então essa mesma igualdade, que é a integral do seno do logaritmo de x dx é x vezes seno do logaritmo de x. Agora eu vou multiplicar por menos 1 todos os termos dentro do parênteses, lá em cima, do quadrado roxo lá em cima. Então, menos x cosseno logaritmo de x, menos a integral do seno do logaritmo de x dx. E note que eu tenho uma igualdade que envolve a mesma integral, a integral que eu quero calcular. Então, isolando a integral que eu quero calcular, que é a integral do seno do logaritmo de x dx, ou seja, passando aquele menos integral do seno do logaritmo de x que aparece no segundo membro lá para o membro da esquerda, e somando já com a integral do seno do logaritmo de x dx que eu já tinha lá, eu fico com duas vezes a integral do seno do logaritmo de x dx, e isso deve ser igual ao termo remanescente lá no segundo membro, que eu coloco x em evidência e escrevo como x vezes seno do logaritmo de x menos cosseno do logaritmo de x. Então, agora dividindo por 2, então eu tenho que a integral que eu queria calcular, eu posso escrevê-la assim como x sobre 2 vezes seno do logaritmo de x menos o cosseno do logaritmo de x. Como não há mais integração para fazer, eu sei que eu estou resolvendo um problema de integração indefinida, então temos infinitas respostas, mas todas, a diferença entre qualquer uma das antiderivadas é uma mera constante, então agora eu agrego a constante de integração c e concluo que a integral do seno do logaritmo de x dx é x sobre 2 vezes seno do logaritmo de x menos o cosseno do logaritmo de x mais qualquer constante c. Exercício 23, calcule a integral de x secante ao quadrado de x dx. Vamos usar a forma de integração por partes. Integral de udv igual a uv menos integral de vdu. Então aí está a nossa integral de x secante ao quadrado de x dx. Se queremos usar a forma de integração por partes, temos que decidir qual o termo que vamos chamar de u, qual o termo que vamos chamar de dv. Vamos sugerir aí, vamos chamar de u, então o termo x, portanto dv deve ser secante ao quadrado de x dx. Sempre temos que ter a noção de que se chamamos um termo de u, então precisamos saber calcular a sua derivada, isso em geral isso é simples, mas se chamamos um termo de u, o termo restante na expressão deve ser dv, e aquele termo nós deveremos saber integrar. Então devemos saber integrar secante ao quadrado de x, né? Isso é bem simples, como veremos logo a seguir. Mas voltando então a termos u igual a x, vamos calcular a derivada de u, isso é trivial, a derivada de u é 1, portanto du igual a dx. Agora sim, então dv é secante ao quadrado de x dx, portanto v integral de secante ao quadrado de x. Então por isso
Quando chamamos um termo de dv, devemos saber integrar aquele termo. Então, devemos saber integrar secante ao quadrado de x, se queremos usar a forma de integração por partes desta maneira. E isso é simples, já que isso é tangente de x, né? Já que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, temos aquela constante de integração que vamos tomar como sendo zero, né? Podemos escolher qualquer valor. Então, vamos escolher então v como sendo a função tangente de x. Então, agora vamos usar a integração por partes. Nossa integral de x secante ao quadrado de x dx é a integral de u dv. Ela fica assim, integral de v du, que é então u é a x e v é a tangente de x, menos a integral de v du. Então está ali o termo v, a integral de tangente de x, e o termo dx corresponde ao du. Então temos x tangente de x menos a integral de tangente de x. Essa integral nós precisamos saber resolver, né, se quisermos completar a solução do problema. Então vamos resolver aqui a parte, a integral da tangente de x dx. Lembrando a sua definição, na tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Então eu posso fazer a substituição y igual a cosseno de x, justamente o denominador da fração. Então dy, ou dy du, a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x, portanto dy é menos seno de x dx. Dessa forma, o termo que aparece lá no numerador, que é seno de x dx, é simplesmente substituído por menos dy. Então eu tenho a integral do seno de x sobre o cosseno de x é 1 sobre y, 1 sobre o cosseno de x, vezes menos 1 vezes dy. Esse menos 1 vezes dy corresponde ao termo seno de x vezes dx. Jogando o menos 1 lá para fora, constante, temos a integral de 1 sobre y dy, então, que é o logaritmo do módulo de y. Então temos menos o logaritmo do módulo de y mais c. Y é o cosseno de x, então tenho menos o logaritmo do módulo do cosseno de x, mais a constante qualquer. Então, esse é o valor da integral indefinida da função tangente de x. Portanto, substituindo, né, essa integral por menos logaritmo do módulo do cosseno de x e agregando a constante c, então temos x tangente de x menos logaritmo do cosseno de x, e depois agrego a constante arbitrária c. Menos dá mais, então a nossa integral de x vezes secante ao quadrado de x dx foi resolvida via integração por partes e é igual a x tangente de x mais logaritmo do módulo do cosseno de x mais uma constante arbitrária c. Exercício 25. Calcula a integral de x ao cubo e elevado a x quadrado dx. Vamos usar a forma de integração por partes, integral de u dv igual a u vezes v menos integral de v du. Então temos a nossa integral de x ao cubo vezes e na x quadrado dx. Aquele x ao cubo eu vou escrever ele como x quadrado vezes x. Então a nossa integral aí fica x quadrado, que eu deixo separado, e aquele x vezes x quadrado dá o x ao cubo, né? Mas o x eu jogo agrupo com a exponencial e na x quadrado. Então vou fazer u igual a x quadrado e consequentemente dv x e na x quadrado vezes dx. Se u é x quadrado, então du é 2 vezes x dx. Se dv é x vezes e na x quadrado dx, então v é a integral de x e na x2 dx. Essa integral podemos resolver com a mudança de variável, substituição y igual a x2, se y igual a x2, dy dx é igual a 2x, ou seja, dy igual a 2x dx. Dessa forma, x dx pode ser expresso como 1 meio vezes dy. Então a integral na variável y, ela fica como e na y, que isso corresponde ao termo e na x quadrado, e o termo x dx corresponde a 1 meio dy.
jogando 1 meio lá para fora da integral, a constante, né? Então fica 1 meio vezes a integral de e na y dy, essa é fácil de integrar. Na variável y, então a integral fica simplesmente e na y vezes a constante 1 meio mais a constante arbitrária de integração c. Então, tomando y como sendo x ao quadrado, lembrando que y é x ao quadrado, então temos que v é igual a qualquer função desse tipo, e na x2 sobre 2 mais c. Vamos tomar a constante c como sendo igual a zero, podemos escolher qualquer valor, escolhemos o mais simples possível. Assim, v é a função e na x2 sobre 2. Então agora podemos usar a integração por partes, está lá a fórmula aplicada, aquele termo x quadrado corresponde a u, enquanto que e na x2 sobre 2 corresponde a v. Então a primeira parcela é u vezes v, menos a integral da v, que é e na x2 sobre 2, vezes du, que é 2x dx. Então está aí a aplicação da fórmula de integração por partes. Vamos ali simplificar ele um pouquinho, reescrever então como x2 e na x quadrado sobre 2, menos a integral de x e na x quadrado dx. Então temos que resolver essa integral aí, mas essa nós já resolvemos, né? Essa integral de x e na x2 é precisamente a função v, né? Então essa integral é 1 meio vezes e na x2 mais uma constante qualquer. Então colocamos aí a resposta no formato x2 e na x quadrado sobre 2 menos e na x quadrado sobre 2 mais a constante de integração arbitrária c. Exercício 31, calcule a integral definida de menos 1 até 1 no logaritmo de x mais 2 dx. Vamos usar a forma de integração por partes para integração definida, então integral de a até b de u dv é uv calculada em b, depois calculada em x igual a e subtraído, então uv entre a e b, menos a integral de a até b de v du. Vamos considerar a nossa integral, então, de menos 1 até 1, do logaritmo de x mais 2 dx. Para usar a forma de integração por partes, então decidimos chamar u logaritmo de x mais 2, consequentemente, dv é igual a dx. Se u é igual ao logaritmo de x mais 2, então a sua derivada, né, du dx, é 1 sobre x mais 2. Então, du é 1 sobre x mais 2 dx. Se dv é igual a dx, portanto, v é a integral de 1 dx, assim, v é uma função da forma x mais qualquer constante c. Vamos tomar a forma mais simples possível, tomando c igual a zero, portanto, v igual a x. Então, usando a forma de integração por partes, temos que a nossa integral de menos 1 até 1 do logaritmo de x mais 2 dx, essa é a nossa integral de menos 1 até 1 de u dv, fica u vezes v, né, ali entre menos 1 e 1, então calculado em x igual a 1 e depois calculado em x igual a menos 1 e subtraído. Então u corresponde ao termo logaritmo de x mais 2 e v é o termo x. A fórmula da integração por partes, eu tenho ainda menos a integral de v du. Integral então de menos 1 até 1, v é o termo x e du é o termo 1 sobre x mais 2 dx. Então vamos reescrever assim. Vamos fazer x igual a 1, depois fazer x igual a menos 1 e subtrair. Então tenho 1 vezes logaritmo de 1 mais 2, menos 1 vezes o logaritmo de menos 1 mais 2, menos a integral lá fica então de menos 1 até 1 de x sobre x mais 2 dx. Aquele termo logaritmo de menos 1 mais 2 é o logaritmo de 1, que é zero, né? Então pode ser desprezado. Então eu tenho ali, fazendo a substituição y igual a x mais 2 para resolver aquela integral ali. Vamos substituir, fazer y igual a x mais 2, assim x é igual a y menos 2. Dessa forma, a derivada de y como função de x é igual a constante 1, assim dy dx é 1, portanto dy igual a dx.
Mudanças no limites de integração. Limite inferior de integração é x igual a menos 1. X igual a menos 1, então y é igual a x mais 2, né? Então menos 1 mais 2 que fica 1. Se x igual a 1 é o limite superior de integração, então y sendo x mais 2 fica y igual a 1 mais 2 que é 3. Então na variável y a integral fica de 1 até 3. Então vamos escrever ali. Aquele termo constante, 1 vezes o logaritmo de 1 mais 2, é o logaritmo de 3, né, menos 0, então não preciso escrever, então eu tenho o logaritmo de 3 menos a integral. Então na variável y fica a integral de 1 até 3, o x fica y menos 2 e o x mais 2 fica o termo simplesmente y, dy é o dx. Reescrevendo, integrando assim, então temos a constante logaritmo de 3 menos integral de 1 até 3, y dividido por y dá 1 e menos 2 sobre y. Então agora nossa integral original lá de menos 1 até 1 do logaritmo de x mais 2 dx, ela foi expressa lá através de uma constante, logaritmo de 3. Agora podemos escrevê-la assim, mas eu estou trocando, revertendo a ordem do integrando ali, então, ao invés de 1 menos 2 sobre y, eu escrevo 2 sobre y menos 1, então fico com menos isso, menos com menos dá mais, então logaritmo de 3 mais a integral de 1 até 3, 2 sobre y menos 1 dy. Então vamos resolver o nosso problema, o teorema fundamental do cálculo. Temos logaritmo de 3 mais aquela integração ali, 2 sobre y, fica 2 vezes logaritmo do módulo de x, menos x, a antiderivada básica, integrado então de 1 até 3, faço x igual a 3 e depois faço x igual a 1 e subtraio. Antes disso, eu observo que 2 vezes o logaritmo do módulo de x é 2 vezes o logaritmo do módulo de x ao quadrado, que é a mesma coisa de que x ao quadrado. Então eu tenho o logaritmo de 3, aquela constante lá, e dentro do colchete eu tenho o logaritmo de x quadrado menos x entre 1 e 3. Então fazendo x igual a 3, depois fazendo x igual a 1 e subtraindo, simplificando, né, observando que o logaritmo de 1 é 0, temos aí a resposta final, né, que é o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 9, que é o logaritmo igual ao logaritmo de 27, né, 3 vezes 9, menos 2, né, que é menos 3 mais 1. Então, resposta final, logaritmo de 27 menos 2. Exercício 33. Calcule a integral de 2 até 4 do arco secante da raiz quadrada de θ dθ. Vamos usar a fórmula de integração por partes, para a integração definida. Então, a integral de a até b de u dv é o v entre a e b, menos a integral de a até b de v du. Nossa integral de 2 até 4 do arco secante da raiz de θ dθ. Nós vamos chamar de u a expressão arco secante da raiz de θ, portanto, dv será igual a dθ. Se u é a arco secante da raiz de θ, então a derivada, né, vamos lembrar que a derivada do arco secante de x é 1 sobre x raiz de x2 menos 1. Então, derivada da raiz, a derivada do arco secante da raiz de θ é 1 sobre a raiz quadrada, 1 sobre a raiz quadrada de θ, né, que faz o papel do x, né, vezes a raiz quadrada de raiz, o x2 então fica substituído pela raiz quadrada de θ ao quadrado menos 1. E agora, pela regra da cadeia, multiplicamos pela derivada da raiz quadrada de θ, que é 1 sobre 2 raiz de θ. Então, simplificando, temos que essa derivada du é igual a 1 sobre 2 vezes θ vezes a raiz de θ menos 1 dθ. Então, esse é o termo correspondente a du. Se dv é igual a dθ, então v é a integral de dθ, que é igual a θ mais a constante arbitrária c. Vamos tomar a constante c igual a 0, assim v
é simplesmente igual a θ. Então agora vamos usar a forma de integração por partes. Então, V é igual a θ e U é o arco secante da raiz de θ. Então, temos θ vezes o arco secante da raiz de θ, esse corresponde ao termo U vezes V entre 2 e 4, menos a integral de V du. Então, a integral de 2 até 4 de V, que é o termo correspondente a θ, e du é o termo 1 sobre 2 θ raiz de θ menos 1 dθ. Simplificando, então, cortando θ dentro da integral, né, já colocando a constante, vamos fazendo θ igual a 4 e depois fazendo θ igual a 2, subtraindo naquela primeira parcela ali, temos 4 arco secante da raiz de 4, menos 2 arco secante da raiz de 2, menos integral de 2 até 4, e o que restou ali foi a integral de 1 sobre 2 raiz de θ menos 1. Note que o arco cuja secante é 2, né, que é o raiz de 4, né, secante é 1 sobre o cosseno, né, o secante é 2 quando o cosseno é 1 meio, e cosseno é 1 meio quando o ângulo for π sobre 3 radianos, né, 60 graus. E o arco secante de raiz de 2 é π sobre 4, isso porque a secante é raiz de 2 quando o cosseno for 1 sobre a raiz de 2, isso acontece quando o ângulo for 45 graus, ou π sobre 4 radianos. Além disso, nós vamos observar o seguinte, que a derivada da raiz quadrada de θ menos 1 como função de θ, então, isso dá 1 sobre 2 raiz de θ menos 1 vezes a derivada de θ menos 1, que é 1, então não preciso escrever. Então essa derivada é simplesmente 1 sobre 2 raiz de θ menos 1, que é precisamente o integrando. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, temos que essa integral, a função que eu tenho, a antiderivada que eu tenho que colocar dentro do colchete é a raiz quadrada de θ menos 1, entre 2 e 4. Aquela constante 4 vezes, eu tenho 4π terços menos 2π sobre 4, pode ser simplificada, escritas como 5π sobre 6, menos então a raiz de θ menos 1 entre 2 e 4. Agora eu faço θ igual a 4, faço θ igual a 2, e subtraio, isso dá a raiz de 3 menos 1, portanto, eu tenho ali 5π sobre 6 mais 1 menos raiz de 3, esse é o valor da integral de 2 até 4 do arco secante da raiz de θ dθ. Exercício 37, calcule a integral de 1 até 3 de raiz de x, arco tangente da raiz de x dx. Vamos usar a fórmula de integração por partes para integrais definidas. Integral de a até b de u dv é uv de a até b menos a integral de a até b de v du. Temos então nossa integral de 1 até 3 da raiz quadrada de x vezes o arco tangente da raiz de x dx. Nós vamos reescrevê-la assim. Arco tangente da raiz de x vezes a raiz de x. Não fiz nada, apenas troquei de ordem ali, na ordem do produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Agora eu vou chamar de u, simplesmente para escrever assim, fica mais fácil de escrever a forma de integração por partes, representando ali aquele termo arco tangente da raiz de x por u, e consequentemente o restante do integrando raiz de x dx por dv. Então, u é o arco tangente da raiz de x, sua derivada, então, é 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado, que é a raiz de x, então, ao quadrado, vezes a derivada do argumento, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x pela regra da cadeia, né? Então, posso reescrever assim, né? 1 sobre 2 raiz de x vezes 1 sobre 1 mais aquela raiz de x ao quadrado é simplesmente x. Então fica 1 sobre 1 mais x dx. Se dv é a raiz quadrada de x, então v é a integral indefinida da raiz de x dx. A raiz de x
é x na 1 meio, então eu tenho a integral de x na 1 meio, usando a regra da potência, fica x na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, isso é 3 meios, né? Então x na 3 meios sobre 3 meios, isso é dizer então que v é qualquer função do tipo 2 vezes x na 3 meios sobre 3 mais uma constante qualquer c. Vamos tomar a constante c como sendo zero, para ser a função v mais simples possível. Então agora estamos prontos para usar a forma de integração por partes. Temos todos os elementos, temos as funções u e v, e temos o termo du. Então, a função v, 2x na 3 meios sobre 3, também pode ser reescrita, né, como 2 terços vezes x raiz de x. Então vamos usar a forma de integração por partes. 2x raiz de x sobre 3 vezes o arco tangente de raiz de x entre 1 e 3. Por que isso? Porque o termo arco tangente de raiz de x é o u, e o termo 2x raiz de x sobre 3 é o termo v. Então, entre 1 e 3, essa é a primeira parcela lá na fórmula de integração por partes. Agora, menos a integral de 1 até 3 de v é 2x raiz de x sobre 3, vezes du, então é essa expressão 1 sobre 2 raiz de x, vezes 1 sobre 1 mais x dx. Vamos simplificar um pouco ali aquela integral, né? Raiz de x corta com raiz de x, 2 corta com 2. Então, eu vou reescrever primeiro a primeira parcela, vou fazer x igual a 3 e depois fazer x igual a 1 e subtrair. Então eu tenho 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 3 vezes o arco tangente de raiz de 3 menos 2 vezes 1 raiz de 1 sobre 3 vezes o arco tangente de 1. Vamos simplificar ali, observar que o ângulo cuja tangente a raiz de 3 é 60 graus, né, π sobre 3 radianos, o ângulo cuja tangente é a raiz de 1, que é 1, é 45 graus, que é π sobre 4 radianos. Eu tenho menos a integral, aquela integral lá ficou, aquela 1 terço, a constante veio para fora, tenho a integral de 1 até 3, depois das simplificações ali sobrou apenas o integrando, que é x sobre x mais 1 dx. Então, esse termo, tudo que está no quadrado verde ali, todos esses são uma constante, né? Vamos simplificar, fazer as contas ali, isso dá π vezes 4 raiz de 3 menos 1 sobre 6. E eu tenho menos ainda a integral, menos 1 terço vezes aquela integral lá. Então, a nossa integral original, lá, que é de 1 até 3, de raiz de x, arco tangente de raiz de x dx, depois da integração por partes e de algumas contas, ela fica assim, a constante π vezes 4 raiz de 3 menos 1 sobre 6, menos 1 terço vezes a integral lá de 1 até 3 de x sobre x mais 1 dx. Essa integral aí de x sobre x mais 1, eu vou resolver da seguinte forma. Bom, primeiro eu tenho a constante, e agora essa integral eu faço o seguinte, eu somo e subtraio 1 no numerador. E agora eu agrupo o numerador como x mais 1 menos a constante 1. Então, dividindo por x mais 1, eu tenho aquela constante ali, menos 1 terço, né? Então x mais 1 dividido por x mais 1, menos 1 sobre x mais 1. Então, cancelando o x mais 1 ali, então a nossa integral de 1 até 3 de raiz de x, arco tangente de raiz de x dx, é igual a essa constante aí, π vezes 4 raiz de 3 menos 1 sobre 6, menos 1 terço, vezes a integral de 1 até 3 de 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1. Então agora o integrando é fácil de integrar, então eu posso usar o termo fundamental do cálculo, já que a antiderivada do integrando ali é x menos logaritmo do módulo de x mais 1 mais qualquer constante c. Então, usando o termo fundamental do cálculo, temos 1 terço
vezes ali dentro do colchete eu tenho x menos o logaritmo do módulo de x mais 1, né, entre 1 e 3. Então, fazendo a conta, né, fazendo x igual a 3, depois fazendo x igual a 1 e subtraindo, simplificando ali o logaritmo de 4, escrevendo como 2 logaritmo de 2, então isso simplifica com outro logaritmo de 2 lá. Então, eu posso concluir que a integral de 1 até 3 de raiz de x, arcotangente de raiz de x dx é a π vezes 4 raiz de 3 menos 1 menos 4 mais 2 logaritmo de 2 dividido por 6. Exercício 55, item A. Encontre a área da região delimitada pela curva y igual a logaritmo de x e a reta x igual a e, a reta vertical x igual a e o eixo x. No item B, encontre o volume do sólido gerado quando a região do item A gira em torno do eixo x. Então, solução para o item a curva, aí está o gráfico do logaritmo de x, temos a reta vertical x igual a e, temos também o eixo x, isso então me dá essa região delimitada por essas três curvas. A área dessa região é precisamente a integral de 1 até e da função logaritmo de x dx. Para resolver isso, vamos usar a integração por partes, vamos chamar de u logaritmo de x e dv o termo dx. Se u é o logaritmo de x, então a derivada de u é 1 sobre x, portanto du é 1 sobre x dx. Se dv é igual a dx, então v é a integral de 1 dx. Assim, v é igual a qualquer função do tipo x mais c. Pego c igual a 0, tomo então a função v mais simples possível, v igual a x. Assim, usando a forma de integração por partes, temos a integral de u dv é u vezes v, u é a função logaritmo de x, v é a função x calculada entre 1 e e, menos a integral de 1 até e de v du. V é a função x, enquanto que du é o termo 1 sobre x dx. Simplificando ali o x com x dentro da integral e fazendo x igual a e, depois x igual a 1 na primeira parcela, então temos e vezes logaritmo de e menos 1 logaritmo de 1, menos a integral de 1 até e o que sobrou lá no integrando é apenas a constante 1 dx. Então, logaritmo de e igual a 1, enquanto logaritmo de 1 é igual a 0, então temos e menos a integral de 1 até e da constante 1, pelo termo fundamental do cálculo, é x entre 1 e e, então fica e menos e mais 1, que é simplesmente igual a 1. Esse é o valor, então, da área da região delimitada pelas três curvas do item A. No item B, então, vamos fazer essa região girar em torno do eixo de rotação, que é o eixo x. Para calcular o volume desse sólido, vamos usar o método do fatiamento, vamos fazer uma seção transversal perpendicular ao eixo de rotação, ao eixo x, num ponto x entre 1 e e. Isso vai me dar, então, um disco de raio logaritmo de x. O raio r de x é igual ao logaritmo de x. A área, então, desse disco, a área da seção transversal, π vezes o raio ao quadrado, então dá π vezes o logaritmo ao quadrado de x. O volume do sólido, portanto, é a integral de 1 até e da área da seção transversal, então integral de 1 até e de π vezes o logaritmo ao quadrado de x. Essa integral, sim, eu uso a integração por partes. Vou fazer u igual ao logaritmo ao quadrado de x, portanto, du é igual a 2 vezes o logaritmo de x vezes 1 sobre x, né, que é a derivada do logaritmo de x dx, usando a regra da cadeia. Dv é dx. Então, se dv é igual a dx, v é simplesmente x mais c, que eu tomo v igual a x. Então, colocando a constante lá para fora, usando a integração por partes, u vezes v é x vezes logaritmo ao quadrado de x entre 1 e e, menos π, que é a constante que já estava lá fora, vezes a integral de 1 até e de v du, que é x
vezes 2 logaritmo de x vezes 1 sobre x dx. Simplificando ali, cortando o x dentro da integral, né, e fazendo então a substituição de x por e depois x por 1 e subtraindo lá na primeira parcela, temos π vezes e, que multiplica logaritmo ao quadrado de e menos o logaritmo ao quadrado de 1, menos 2 vezes π, a constante lá fora, da integral de 1 até e da função logaritmo de x. Então eu tenho que logaritmo de e igual a 1, 1 ao quadrado é 1, e logaritmo de 1 é igual a 0, 0 ao quadrado é 0, então eu observo agora que essa integral de 1 até e, que eu destaquei naquele quadradinho verde, a integral de 1 até e do logaritmo de x, é precisamente a área da região que foi calculada lá no item A. Então não preciso calcular de novo, né? No item A nós vimos que essa área é igual a 1, né? Que essa integral foi calculada de 1 até e do logaritmo de x. Isso é igual a 1, então vamos usar esse resultado do item A. Então, temos ali π vezes e menos 0, menos 2 vezes π vezes a área do item A, que é 1. Então, isso fica π vezes e menos 2, que é o valor, então, do volume do sólido. No exercício 57, encontre o volume do sólido gerado quando a região entre a curva y igual a seno de x e y igual a 0, né? Esse é o eixo x, com x entre 0 e π, gira em torno do eixo y. Então, vamos à solução do nosso problema. Aí está o gráfico do seno de x entre 0 e π, né? Vamos considerar essa região com x entre 0 e π e o eixo x, e o gráfico da curva seno de x. Vamos girar em torno do eixo de rotação, que é o eixo y. Então, vamos calcular então agora o volume deste sólido. Vamos considerar um x entre 0 e π. Vamos considerar a casca cilíndrica, então, de altura seno de x e raio x. Aí está a casca cilíndrica com raio r de x igual a x e altura seno de x. Então, a área lateral da casca cilíndrica 2π r de x h de x é simplesmente 2π x seno de x. Portanto, o volume do sólido é a integral de 0 até π da função 2π seno 2π vezes x vezes o seno de x dx. Essa integral, então, posso resolver via integração por partes, fazendo u igual a 2πx e dv igual a seno de x dx. Se u é igual a 2πx, então a derivada du dx é 2π, portanto du é 2π vezes dx. Se dv é igual a seno de x dx, então v é a integral do seno de x dx, que é menos o cosseno de x mais qualquer constante c. Tomando a constante c igual a 0 para simplificar o formato da função v, então temos a função v igual a menos cosseno de x. Usando a fórmula de integração por partes, então temos dentro do colchete, ali temos u vezes v, né? U é o termo 2πx e v é menos o cosseno de x. Entre 0 e π significa fazer x igual a π, depois fazer x igual a 0 e subtrair. Menos a integral de 0 até π de v du. V é menos o cosseno de x e 2π vezes dx corresponde ao termo du. Então agora posso reescrever a nossa integral dessa maneira. Vamos colocar para fora do colchete ali a constante 2π e ao invés de menos, vou eliminar o sinal de menos, invertendo a ordem de integração. Então, ao invés de 0 até π, vai ficar de π até 0 a expressão dentro do colchete. Então, fica x cosseno de x, multiplicado então pela constante 2π. Menos com menos dá mais, então eu tenho mais 2 vezes π, a integral de 0 até 2π de cosseno de x dx.
Então agora faço, na primeira parcela lá eu faço x igual a 0, depois faço x igual a π e subtraio. Então eu tenho 2π vezes 0 vezes cosseno de 0 menos π vezes cosseno de π. Cosseno, ali aquele termo obviamente é 0, né? E cosseno de π ele é igual a menos 1, então menos π vezes menos 1 dá simplesmente π. Então vou ficar com 2π ao quadrado, então a primeira parcela, né? Mais 2π vezes a integral de 0 até π do cosseno de x, pelo termo fundamental do cálculo, antiderivado do cosseno, vou usar seno de x. Então, seno de x entre 0 e π. Então, a primeira parcela ali, já havíamos comentado, 2π vezes π, ou seja, 2π ao quadrado. Então, o volume é 2π ao quadrado mais 2π vezes aquele termo do colchete, né? Então faço x igual a π e depois faço x igual a 0 e subtrai. Seno de π é 0, seno de 0 é 0, então nada resta a não ser o termo 2π ao quadrado. Este é o valor do volume do sólido que foi calculado então via método das camadas cilíndricas.